Queridos irmãos e amigos que acompanham o nosso canal, graças ao Senhor estamos aqui para mais uma comunhão nessa quarta-feira. Queremos desfrutar juntos desse livro 1 Coríntios. Vocês não sabem, esse livro que tem nos ajudado muito, tem sido uma bênção para nós a cada semana. O Senhor tem podido falar conosco, seja a nossa leitura individual, seja nas ministrações que nós temos feito aqui, de um capítulo por semana. Esperamos que todos estejam sendo ajudados e possam estar ganhando mais da palavra de Deus, do conteúdo precioso da palavra de Deus, tanto para fortalecer a sua fé, quanto a sua diligência, a sua perseverança na sua jornada cristã. Hoje nós iremos trabalhar o capítulo 4, cujo tema é bastante prático, é um tema enfrentado pelo apóstolo Paulo na primeira carta aos Coríntios, que é o casamento na vida da igreja. Já vimos nos capítulos anteriores uma abordagem bastante ampla dessa carta de Paulo aos 1 Coríntios, né? Capítulo 1 nos apresentou o Cristo crucificado, capítulo 2 nos apresentou os despenseiros dos mistérios de Deus, e no capítulo 3 fomos introduzidos nesse tema, casamento na vida da igreja, parte 1, e hoje nós iremos abordar a parte 2 desse tema tão interessante, tão atraente, né? Graças ao Senhor, porque a sua palavra é tão rica e nos traz instruções preciosas para o nosso viver. Antes de entrarmos no conteúdo central desse capítulo, eu queria apresentar para os irmãos alguns benefícios que eu creio que é aquilo que é mais importante nesse livro como um todo, que o Senhor quer trabalhar em mim e em você. Ele quer produzir isso em nós. À medida que Ele consegue fazer isso, né, na nossa pessoa, Ele nos torna pessoas preparadas para lidar com qualquer situação na nossa vida da igreja, tanto situações relacionadas ao casamento, como situações em geral, problemas que irão surgir no nosso dia a dia, né? Então, o que é mais importante? Nós aprendermos no estudo desse livro. Precisamos perceber, irmãos, que a nossa visão espiritual precisa ser fortalecida. A maneira de andar de maneira vitoriosa nessa terra não é simplesmente nos tornando especialistas em assuntos de natureza terrenal, ou mesmo aprender conceitos, técnicas humanas, não. A maneira de viver de maneira vitoriosa nessa terra é por meio de ganhar uma visão celestial, ou uma visão espiritual das coisas. Isso acontece por meio do nosso relacionamento com a palavra de Deus, que não pode ser um relacionamento meramente doutrinário, mas precisa sim ser um relacionamento de vida. Queria ler para vocês aqui, em João capítulo 6, versículo 63, final de um diálogo do Senhor com várias pessoas, uma multidão de pessoas, né? De judeus, escribas, fariseus, e também seus discípulos estavam ali. E depois de uma troca de diálogos, que gerou um certo escândalo naquele público, até mesmo entre seus discípulos, ele fala uma palavra interessante para nós aqui. Ele diz: o Espírito é o que vivifica ou dá vida. A carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. Isso é importantíssimo. O nosso relacionamento com a palavra de Deus é para ganhar Espírito e ganhar vida. Não apenas para ganharmos conceitos ou ganharmos o aspecto teórico da palavra, o aspecto da letra,
O aspecto literal do que pode e o que não pode. Senhor Jesus, o que está na palavra de Deus é muito mais do que isso, né? Jesus quis mostrar isso para esse grupo de pessoas. Vocês precisam ganhar nas minhas palavras espírito e vida, né? Ou seja, vocês precisam ganhar visão espiritual, se tornarem homens espirituais por meio de se constituírem dessa palavra, né? Vamos abrir aqui rapidamente em 1 Coríntios, vamos lá, capítulo 2. Temos que correr nessa parte introdutória, porque ainda vamos entrar no conteúdo do capítulo 7. Capítulo 2, versículo 12, diz o seguinte: ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus. Por isso aquele grupo ali de João 6 estavam escandalizados, porque eles estavam analisando as palavras de Jesus do ponto de vista do homem natural. Isso é loucura, porque eles são loucura e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porém, o homem espiritual julga, né, todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor, que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Aleluia! Isso é ter uma visão espiritual das coisas. Nosso desafio é esse, irmãos. Quanto mais nós nos envolvemos com a palavra de Deus, mais nós ganhamos os princípios do Espírito e da vida. Ganhamos essa mente de Cristo, essa capacidade, né, de entender as coisas espiritualmente, de julgar e lidar com todas as coisas. Isso é tremendo, né? Isso é sair da letra, né? Como mostra também no capítulo 3, já um pouco à frente de 2 Coríntios. Vamos lá, versículo 5, versículo 6, para ser mais rápido. O qual nos habilitou, estamos sendo habilitados, né? Por meio de ganhar essa visão espiritual das coisas, estamos sendo habilitados como ministros de uma nova aliança, não mais aquela aliança baseada na letra, né? Não na letra, mas no Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito dá vida. Então, irmãos, isso que é o mais importante na minha e na sua experiência. Cada dia nós ganharmos, por meio do nosso relacionamento com a palavra de Deus, essa visão espiritual, né? Essa capacidade espiritual de julgar todas as coisas. É um processo que vai sendo trabalhado em nós dia a dia, né? Senhor Jesus, outro item importantíssimo, né, que nós temos que agregar em nossa experiência, está relacionado com o ganharmos mais discernimento espiritual. Por um lado, nós precisamos ganhar mais visão espiritual da palavra. Por outro lado, temos que ganhar mais discernimento espiritual de como lidar com as situações ao nosso redor, né? Situações muitas vezes negativas. Eu queria começar quebrando um conceito que às vezes nós temos, né? De que a vida cristã, ou de que a vida da igreja é uma vida perfeita, é uma vida sem problemas. Irmãos, abandonemos esse romantismo, né? Nesse capítulo 7 de Atos, Paulo ele vai rasgar o verbo para nós. Ele vai apresentar um ângulo da vida da igreja no tocante ao casamento, sem romantismo, mostrando os prós e os contras. Então esse é o nosso viver cristão,
essa é a nossa vida da igreja. Como lidar, então, com as demandas do nosso dia a dia, né? Como lidar com essas coisas? Como discernir e lidar com as coisas negativas? No capítulo, vamos entrar rapidamente e vamos voltar novamente no capítulo 7 de 1 Coríntios, né? Vamos rapidamente, só fazer uma entrada rápida aqui, depois vamos voltar e entrar novamente. Versículo 1, 7:1. Quanto ao que me escrevestes, olha só, Paulo recebeu o quê? Ele recebeu uma carta dos irmãos da igreja em Corinto, para tratar de uma demanda específica aqui, né, relacionada ao casamento. Por isso que ele começa falando já aqui, né? É bom que o homem não toque em mulher. Ele vai apresentar vários ângulos aqui que nós vamos entrar daqui a pouco. Mas interessante que uma carta chegou até ele, uma demanda chegou até ele, né? Se nós olharmos no capítulo 16 de 1 Coríntios, versículo 16 e 17, ele fala algo interessante: que também vos sujeitais a esses tais, como também a todo aquele que é cooperador e obreiro. Alegro-me com a vinda de Estéfanas e de Fortunato e de Acaio, porque estes supriram o que da vossa parte faltava. Então Paulo não apenas escreveu uma carta ou duas cartas aos coríntios, mas também enviou alguns dos seus cooperadores para ajudá-los na prática. Então, irmãos, isso mostra o quê? Existem demandas e mais demandas em nossa vida da igreja, que vão necessitar de instruções, de comunhões às vezes mais profundas. É bem provável que esses homens aqui, né, Estéfanas, Fortunato, tiveram comunhões mais profundas, para lidar com problemas mais profundos ainda daquela igreja. Isso diz respeito à nossa vida da igreja, né? Isso aí não é algo extraordinário, não. Não estranheis o fato de existirem demandas em nosso meio, né? Vamos abrir aqui em Gálatas, só para a gente perceber que isso faz parte da rotina do nosso viver. Capítulo 3 de Gálatas, versículo 3. Paulo fala: sois assim insensatos, que tendo começado no Espírito, estejais agora vos aperfeiçoando na carne, né? Ele fala isso para as igrejas da Galácia. E no capítulo 5, versículo 4, ele fala também: de Cristo vos desligastes, vós que procurais justificar-vos na lei, da graça decaístes. Aqui tem algo interessante, né? Porque ele está mostrando que uma das distrações da igreja da Galácia foi exatamente o quê? Das igrejas da Galácia foi o quê? Foi se apegarem à lei, deixarem Cristo e se apegarem à lei. Ou seja, toda essa experiência de visão espiritual, né? De espírito, de vida, de discernimento espiritual para lidar com as coisas, eles foram abandonando e se apegando à lei, ao certo e ao errado, para lidar com as situações. Isso é loucura, é desastre na certa, né? E fala aqui no versículo 7: vós corrieis bem quando corrieis no Espírito, né? Quem vos impediu de continuardes a obedecerdes à verdade, né? No modelo apresentado por Paulo, né? Modelo do Espírito, da vida, do discernimento espiritual, né? E não o modelo da lei. Paulo estava exortando essa igreja aqui, né? E até mesmo a igreja em Tessalônica, que é um modelo muito positivo de igreja, temos visto isso, né? Nossos estudos atuais, queria aproveitar e convidar você a participar conosco todos os sábados, a partir das 20 horas, no nosso canal do YouTube, temos uma palavra especial para você, né? A nossa palavra ministerial, que o tema atual está sendo a carta de Paulo aos Tessalonicenses. E essa igreja é uma igreja quase perfeita, porque ela recebeu o Evangelho e ela repercutiu esse Evangelho imediatamente, né? Deixando os ídolos e servindo a Deus. Mas essa igreja quase perfeita também tinha demandas. E Paulo teve que lidar com essas demandas também nessa carta. Vou citar só um aqui, no capítulo 4, no versículo
a partir do versículo 4, tá? Diz: que cada um de vós saiba possuir o seu próprio corpo em santificação e honra, não com desejo de lascívia, como gentios que não conhecem a Deus, e que nessa matéria ninguém ofenda nem defraude a seu irmão, porque o Senhor, contra todas estas coisas, como antes vos avisamos e testificamos claramente, é o vingador. Então Paulo deu uma palavra de ajuste específica aqui para essa igreja. Irmãos, é isso aí. Nós estamos num processo de edificação. Nós somos pedras nesta edificação. E como pedras, tem muitas coisas para serem ajustadas, né? Pedro nos mostra isso rapidamente aqui. 1 Pedro capítulo 2, versículo 5, né? Diz o seguinte: também vós mesmos, como pedras que vivem, tem espírito, tem vida, mas também tem pontas, tem coisas para serem ajustadas no processo de edificação, tem problemas que vão surgir, né? Mas essas pedras que vivem, né, como pedras que vivem, sois edificados, casa espiritual, aleluia, é espiritual, ó Senhor Jesus, ganhar um discernimento espiritual, né? Para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Percebe, irmãos, a necessidade de nós ganharmos o discernimento espiritual, nós que somos essa casa espiritual que está sendo edificada por Deus. Demandas surgirão, problemas surgirão, mas a maneira de lidar é por meio de usar o discernimento espiritual, né? E não a lei, não o certo ou errado, não os princípios humanos ou teorias humanas para lidar com todas as coisas. O Senhor possa nos ajudar, o Senhor possa agregar isso em mim e em você e em nossa vida da igreja, né? E por fim, né, nesse item que eu quero citar ainda antes de entrar no capítulo 7, né, propriamente dito, que nós vamos aprender a aplicar ou a viver debaixo do encabeçamento espiritual de Cristo, né? Aqui sim, de fato, está a solução para todos os nossos problemas. Eu não tenho dúvida. Não importa o tipo de problema que exista no casamento de alguém que está na vida da igreja, ou de alguém que nem se casou e que está vivendo um conflito, se deve ou não deve se casar, como Paulo vai apresentar para nós também aqui nesse capítulo 7. Não importa o tamanho do problema ou da demanda. Se eu e você estivermos debaixo do encabeçamento de Cristo, irmãos, todos os nossos problemas serão resolvidos, né? Efésios, capítulo 1, versículo 9, não tem como não ler esse versículo, né? Ele nos mostra claramente. Vamos ler o 10 de uma vez, né? Temos pouco tempo, que mostra exatamente o processo de convergir em Cristo, de encabeçar em Cristo, né? Diz aqui, de fazer convergir nele, ou encabeçar nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as dos céus, como as da terra. E no 22 ele fala, e pôs todas as coisas debaixo dos seus pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Aqui está a solução para todos os nossos problemas, é o encabeçamento de Cristo, né? Se nós olharmos, voltar um pouquinho aqui em 1 Coríntios, capítulo 15, né? Nesse contexto, Paulo fala também desse processo de encabeçamento. Versículo 25 mostra, porque convém que ele reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos seus pés. Irmãos, todas as demandas, todos os problemas estão aqui.
convém que ele reine, que ele governe, que ele domine, que ele encabece todo o nosso viver. E ele fala aqui no versículo 28, vou ter que pular aqui. Quando, porém, todas as coisas lhe estiverem sujeitas, por que tem problemas no casamento ainda? Por que tem problemas na nossa vida da igreja ainda? Porque nem todas as coisas ainda estão sujeitas a Cristo, né? Ainda existe coisas a serem encabeçadas por Cristo no nosso viver, não é isso? Áreas que ele tem que encabeçar. Então, quando isso acontecer, então o próprio filho, né, vai descansar, né? O próprio filho também se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Vai ser um descanso maravilhoso, né? Isso aqui é o cumprimento do capítulo 11 de 1 Coríntios, né? Olha só o que diz aqui, voltando um pouquinho, capítulo 11, versículo 3: quero, entretanto, que saibais, olha só, vocês não sabem? Vocês não sabem? Olha o tema do livro. Quero, entretanto, que saibais ser Cristo o cabeça de todo homem, o homem o cabeça da mulher e Deus o cabeça de Cristo. Olha só, aqui é o processo do encabeçamento universal de Deus. Irmãos, quando isso acontecer, isso não aconteceu ainda. Por isso ainda existem demandas, ainda existem problemas em nosso viver da igreja, porque falta este encabeçamento espiritual, né? Hoje Cristo, como aquele que está sentado no trono, ele trabalha para encabeçar todas as coisas por meio de nós, a sua igreja, o seu corpo, né? Quando isso acontecer, então, Deus terá tudo em todos, e aí sim acabarão os nossos problemas, né? Senhor Jesus, esse é o processo no qual nós estamos inseridos hoje. Se eu posso agregar isso em mim e você, né? Mais visão espiritual, mais discernimento espiritual e mais encabeçamento espiritual, né? Quanto mais isso acontecer, mais nós vamos aprender a lidar com as demandas do nosso viver diário, né? Em nossa vida da igreja. Jesus é o Senhor. Pois bem, vamos voltar então para o capítulo 7, 1 Coríntios. Vamos entrar aqui em alguns itens que o apóstolo Paulo trabalhou relacionados ao casamento na vida da igreja. Primeiro item que eu quero destacar aqui, irmãos, é que essa visão que o apóstolo Paulo nos traz aqui não é uma visão completa do casamento. Apesar de eu considerar um mini tratado, né, onde Paulo aborda aqui vários assuntos, né, ligados ao casamento, mostrando vários ângulos dos vários segmentos, né, apresentando as pessoas casadas, as pessoas solteiras, as pessoas viúvas, as virgens, né. Ele traz aqui uma verdadeira ordem apostólica, uma ordem de como seria um funcionamento ideal, né, nesse item do casamento na igreja, mas não é uma palavra completa, ok? Tem ainda alguns itens que ele não conseguiu abordar aqui, talvez por causa da sua limitação, né? Por ser alguém que não era casado, mas as palavras do apóstolo Paulo, irmãos, aqui são muito importantes, porque elas partiram de um homem espiritual, né? Como vimos em 1 Coríntios capítulo 12, um homem espiritual é aquele que julga todas as coisas, ele tem a autoridade de Deus para falar por Deus, né? Então essas palavras são importantíssimas, nós temos que ganhar esses princípios que o apóstolo Paulo nos apresenta aqui. Bom, eu vou apenas trabalhar 4 itens e não me aprofundar neles, mas dar uma visão geral, né, para que você possa até mesmo ter mais interesse em aprofundar o seu estudo, a sua leitura desse capítulo, né, e até mesmo do livro, que vai trazer mais luz para você. Primeira coisa que eu acho importante a gente entender aqui é que tudo que o apóstolo Paulo escreveu aqui foi fruto da sua comunhão com Deus e foi fruto
de alguém que estava exercitando o seu espírito, né? Vou usar um termo que a gente gosta de usar muito na vida da igreja. Ele usou o espírito mesclado, né? O que é isso? É o espírito humano, né? O seu espírito humano, criado por Deus, em união com o Espírito de Deus, né? Quando o nosso espírito humano, né, se une ao Espírito de Deus, isso produz o quê? Um espírito mesclado. Isso está explicado aqui na mesma página, voltando um pouquinho, capítulo 6 de 1 Coríntios, versículo 17, né? Paulo fala: mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele, né? Então, para escrever essas palavras do capítulo 7, Paulo viveu isso. Ele se uniu ao Senhor, ele usou o seu espírito mesclado ao Espírito de Deus e falou por meio, e Deus falou por meio dele, né? Ele falou por Deus e Deus falou por meio dele nesse texto. Por isso é muito importante, né? Então, isso mostra que o foco de Paulo nessas palavras não era um foco na letra. Ele não quis trazer para nós aqui uma série de regras para serem obedecidas. Ele quis nos mostrar e trazer princípios de vida, resultado daquilo que ele ganhou na comunhão com Deus. Ele nos mostrou o caminho que ele usou, para que nós também possamos usar. Olha só o capítulo 7, versículo 6. Vou destacar alguns versículos aqui. Isto vos digo como concessão e não como mandamento. Eu não vou entrar no contexto de cada versículo, porque são muitos detalhes. Vou trabalhar os princípios, tá bom? Então, o que você extrai aqui? Que as palavras do apóstolo não eram determinações ao pé da letra, né? Não era um mandamento, mas era concessão, ou seja, era um ensinamento provindo do Espírito, provindo da vida. Versículo 7, continua: quero que todos os homens sejam tais como eu sou, né? No entanto, cada um tem de Deus o seu próprio dom, na verdade, de um modo e outro de outro. Logicamente que ele está falando aqui o quê? Da questão de casar ou não se casar, mas o princípio aqui é o quê? É que cada um tem de Deus, ou seja, na sua comunhão com Deus, no seu exercício do Espírito. Então tudo que Paulo escreveu aqui, irmãos, foi fruto dessa comunhão com Deus. Versículo 10, olha só: ora, aos casados, agora falando aos casados, né? Ordeno, não eu, mas o Senhor. Olha só, não eu, mas o Senhor. Então quem estava falando não era ele, era o Senhor por meio dele. Tremendo também. Versículo 12: aos mais digo eu, agora digo eu, não o Senhor, ó Senhor Jesus. Se algum irmão tem mulher incrédula e esta consente em morar com ele, não abandone. Bom, o princípio aqui é o quê? Eu, não o Senhor. Então, ora Deus falava, ora ele falava, né? Versículo 25, ele fala algo parecido: com respeito às virgens, não tenho mandamento do Senhor, porém dou minha opinião, como tendo recebido do Senhor a misericórdia de ser fiel. Então Paulo apresenta aqui a sua própria opinião, mas essa opinião não era uma opinião meramente natural, era a opinião de um homem espiritual, que estava vivendo em união com Deus, né? Na esfera do Espírito mesclado. E no versículo 40 ele fala novamente: todavia, será mais feliz se permanecer viúva, segundo a minha opinião, e penso que também eu tenho o Espírito de Deus. Estou destacando aqui as declarações de Paulo, né? A partir da sua experiência com o Espírito de Deus, de falar por Deus, né? De falar no Espírito mesclado e fruto da sua comunhão com Deus. Isso é o mais importante, né? Não é apenas você olhar para esse mini tratado como um monte de dogmas para você praticar, não. Como Paulo, nós precisamos nos unir ao Senhor, sermos um Espírito com o Senhor, para ganharmos
o princípio da vida de Deus para lidar com todas as nossas situações e demandas, né? Jesus é o Senhor. Pois bem, segundo item que nós temos extraído desse capítulo 7. Paulo nos apresenta, irmãos, aqui que nós devemos permanecer naquilo para o qual nós fomos chamados. E se nós olharmos de maneira superficial, você vai entender o quê? Na verdade, Paulo queria convencer a todos os solteiros que não se casassem. Olha, se você é solteiro, não se case, é fria, fuja do casamento. Sabe que é isso que Paulo queria dizer? Se você olhar de maneira superficial, você vai ver isso. Mas na verdade, irmãos, o que está no coração do apóstolo Paulo não é bem isso, né? Apesar dele, na sua experiência, ser alguém solteiro, o que está no coração do apóstolo Paulo era o quê? Era um coração de servir a Deus, de produzir pessoas que priorizassem na sua vida cristã o seu serviço ao Senhor. Eu pergunto, quem serve melhor? Quem é solteiro ou quem é casado? Depende. Tem muito casado que serve melhor que quem é solteiro. O princípio aqui é o nosso serviço ao Senhor. É que naquilo que o Senhor me chamou, eu possa servi-lo desimpedidamente, né? Ó Senhor Jesus. Olha só o capítulo 7, versículo 7. Vou ler novamente esse versículo, que nós já lemos aqui. Quero que todos os homens sejam tais como também eu sou. No entanto, cada um tem de Deus o seu próprio dom. Um, na verdade, de um modo e outro de outro. O dom aqui é o quê? É o serviço. Por um lado é o quê? É o dom de estar ou não estar casado. Correto? Mas também é o dom no aspecto de onde eu estou, eu ser alguém útil para Deus, né? Versículo 17, ele fala novamente: ande cada um segundo o Senhor lhe tem distribuído, cada um conforme Deus o tem chamado. E é assim que ordeno em todas as igrejas. Agora o versículo 20, ele fala: cada um permaneça na vocação em que lhe foi chamado. Foste chamado sendo escravo? Não te preocupes com isso, mas se ainda podes tornar-te livre, aproveita a oportunidade, porque o que tem chamado no Senhor, o que foi chamado no Senhor, sendo escravo, é liberto do Senhor. Semelhantemente, o que foi chamado sendo livre é escravo de Cristo. Olha só: por preço fostes comprados, não vos torneis escravos de homens, ou de situações, ou de casamentos. Irmãos, cada um permaneça diante de Deus naquilo em que foi chamado, né? No 29 ele reforça novamente, né? Que diz: isto, porém, vos digo, irmãos, o tempo se abrevia. O que resta é que não só os casados sejam como se não fossem, o que é mais importante aqui? Mas também os que choram como se não chorassem, os que se alegram como se não se alegrassem, os que compram como se nada possuíssem, e os que se utilizam do mundo como se dele não o usassem, porque a aparência desse mundo passa. O que realmente eu quero é que sejais livres de preocupações. Esse é o ponto principal do falar de Paulo nesse capítulo. Na verdade, não é um desencorajamento para os solteiros se casarem, mas é um encorajamento para que nós, solteiros e casados, estejamos desembaraçados, né, para servirmos o nosso Senhor, né? Pulando aqui para capítulo 11, 2 Coríntios, ele fala algo muito parecido com essa palavra, versículo 28, né? Que é algo da sua experiência. Ele diz: além das coisas exteriores, ao que pesa sobre mim diariamente, ó Senhor Jesus, muito além, irmãos, de estar
ou não estar casado, tem algo que precisa pesar sobre nós, que pesava sobre o solteiro Paulo, que pesava no coração de outros apóstolos que eram casados, como o apóstolo Pedro, né? Que peso era esse? Era preocupação com todas as igrejas. Jesus é o Senhor, esse é o ponto, né? Vamos perceber que esse é o princípio. Isso que queimava no coração do apóstolo Paulo, né? Nos desembaraçar para servirmos o nosso Senhor. Terceiro item, né? Vamos falar 4 itens nesse capítulo 7. Senhor Jesus, o apóstolo Paulo, irmãos, nesse capítulo também, apesar dele, de certa forma, mostrar os pontos, as desvantagens do casamento, né? Ele ênfase maior nesse aspecto, talvez essa era a experiência dele, como ele era solteiro, né? Ele conseguia enxergar mais desvantagens do que vantagens no casamento, né? Na perspectiva de alguém que estava o quê? Servindo o Senhor, né? Mas ele, na sua orientação também, ele reconheceu a importância do casamento. Então ele dá uma palavra de equilíbrio também. Então, além de enfatizar o serviço a Deus, que é importante, ele também trabalha uma palavra de equilíbrio aqui. Vamos mostrar isso no capítulo, versículo 2, né? No capítulo 7, 2 e 3, ele fala: mas, por causa da impureza, cada um tenha a sua própria esposa, e cada uma o seu próprio marido. Olha só, começa a falar que é melhor que cada um tenha, né? Então, o seu esposo e a sua esposa. O marido conceda à esposa o que lhe é devido, e também semelhantemente a esposa ao seu marido. Então existe também demandas, necessidades, né, que envolvem homem e mulher, e ele começa a mostrar isso aqui. Olha o versículo 5: não vos priveis um do outro. Parece que Paulo mudou a opinião dele. Não, porque é a palavra de um homem espiritual para pessoas casadas. Não vos priveis um do outro, salvo talvez por mútuo consentimento, por algum tempo, para vos dedicardes à oração e novamente vos ajuntardes, para que Satanás não vos tente por causa da incontinência. Está falando aqui da vida sexual mesmo do casal, de maneira bem explícita, né? Versículo 8 e 9 ele fala: e aos solteiros e viúvos digo que lhes seria bom se permanecessem no estado em que também eu vivo, de alguém que não é casado. Caso, porém, você começa a equilibrar aqui, né? Não se dominem, que se casem, porque é melhor casar do que viver abrasado, né? Então Paulo, ele dá uma palavra de equilíbrio aqui, reconhecendo que existem necessidades até mesmo fisiológicas, emocionais, né, físicas, que envolvem um servo e uma serva de Deus, que precisam ser supridas, e o casamento é esse ambiente que vai suprir essas necessidades, né? Inclusive em 1 Timóteo ele é mais explícito, né? Parece que ele mudou a orientação dele, porque se aqui ele fala que era melhor que os solteiros continuassem como estavam, né? Aqui ele muda um pouco a sua orientação. Capítulo 5 de 1 Timóteo, versículo 14, ele fala: quero, entretanto, que as viúvas mais novas se casem, criem filhos. Ele começa a ver as vantagens do casamento, né? Sejam boas donas de casa e não deem ao adversário ocasião favorável de maledicência. Ó Senhor Jesus. Então nosso apóstolo Paulo, nosso querido Paulo também nos dá uma palavra de equilíbrio, reconhecendo a importância do casamento na nossa vida da igreja. Só para poder completar essas palavras, eu queria ler um versículo rapidamente aqui em Eclesiastes, né? De um texto de Salomão, né? Salomão, onde ele, ó Senhor Jesus, Eclesiastes, sumiu da minha Bíblia, capítulo 9,
Encontrei. Versículo 9. Salomão era sábio, ele era um especialista em matéria de casamento, né? Ó Senhor Jesus. Goza a vida com a mulher que amas todos os dias da tua vida fugaz, os quais Deus te deu debaixo do sol, porque esta é a tua porção nessa vida pelo trabalho com que te afadigastes debaixo do sol, né? Salomão, ele mostra aqui o prazer da vida conjugal, né? A legitimidade de vivermos uma vida prazerosa, né? Entre marido e mulher. Isso é algo que Deus estabeleceu para o nosso desfrute. Isso é bênção. Casamento é bênção. O apóstolo Paulo então nos dá uma palavra de equilíbrio aqui e nós destacamos isso nesse terceiro item. Por fim, quero destacar mais um item ainda no capítulo 7, 1 Coríntios, né? Onde Paulo ele vai também, numa das suas abordagens aqui, eu acho importante destacar, ele vai trabalhar como lidar com situações excepcionais no casamento, na vida da igreja. Para ser claro, como lidar com situações de separação e divórcio, né? Irmãos, o importante aqui é que o apóstolo Paulo ele vai reforçar o que Jesus falou. Ele vai reforçar que a separação e o divórcio no casamento, na vida da igreja, é uma excepcionalidade, não é uma regra, como diz aí fora, né? Como está se tornando comum em nossa sociedade dominada pela iniquidade, onde o conceito de família está totalmente invertido, onde as pessoas casam e descasam sem nenhum preconceito, sem nenhum temor. Na verdade, irmãos, a separação na vida da igreja é possível? É possível. É um problema, é uma exceção, mas acontece. E Jesus falou isso. E o apóstolo Paulo vai reforçar isso aqui no capítulo 7. Vamos abrir aqui em Mateus 19, né? Quando o próprio Jesus nos mostra isso. Vamos ter que ser rápido, né? E objetivos aqui. Capítulo 19, versículo 4. Jesus fala: então respondeu ele: não tendes lido que o Criador, desde o princípio, os fez homem e mulher? Olha só, é homem e mulher. Esse é o princípio do Criador, não é como se diz aí fora, não. Mulher, mulher, homem, homem. É homem e mulher. Esse é o casamento segundo Deus. E que disse: por essa causa deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Isso aqui é o casamento, é a união, né, completa entre homem e mulher. Deixar pai e mãe e se unir, ser uma só carne. Replicaram-lhe: por que mandou então Moisés? Não, versículo 6, né? Pulei o versículo 6. De modo que já não são dois, porém uma só carne. Portanto, olha só, o que Deus ajuntou, não o separe o homem. Olha só, então, isso aqui está claro. Jesus falando que a separação é uma quê? É uma exceção. A regra é essa aqui, ó. A regra é clara. O que Deus uniu, que o homem não o separe. Aí a galera perguntou, replicaram-lhe: por que mandou então Moisés dar carta de divórcio e repudiar? Na lei podia? Se desde o princípio não podia? Respondeu-lhe Jesus: por causa da dureza do vosso coração, ó Senhor Jesus. É isso aí, a dureza do vosso coração. A exceção está aí, é que Moisés nos permitiu repudiar vossa mulher. Entretanto, não foi assim desde o princípio. Eu, porém, vos digo: quem repudiar sua mulher, aí vem a exceção, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas, e casar com outra, comete esse adultério. E o que se casar com a repudiada também comete adultério, né?
Jesus ele traz aqui uma orientação prática, excepcional, né? De cima do que a lei estabeleceu, ele vai acrescentar algo aqui, ele vai trazer um princípio mais espiritual. Olha só, aqui Jesus atuou como um homem espiritual, como Paulo. Ele também não era casado, mas era um homem espiritual. Ele aqui mostra a excepcionalidade da separação na vida da igreja, né? No princípio estabelecido por Deus. É possível, excepcionalmente é possível, por causa da dureza do coração do homem, né? E aqui ele mostra um exemplo prático, né? Relacionado com o adultério, né? Que dá ao cônjuge ofendido o direito de pedir então o seu divórcio. Pois bem, Paulo, de cima desse ensinamento, ele amplia um pouco mais, né? Então, no capítulo 7, ele fala de mais duas situações, né? Dois casos concretos, como homem espiritual, assim como Jesus aqui, Paulo, ele vai trazer mais duas situações onde é possível o divórcio ou a separação na vida da igreja. Uma situação evidente, que é a que está no versículo 7, capítulo 7, 39, né? Que diz: a mulher está ligada enquanto vive o marido, contudo, se falecer o marido, fica livre para se casar com quem quiser, mas somente no Senhor. Olha o princípio espiritual aí, certo? Ou seja, legalmente, essa mulher está livre, a viúva está livre para se casar de novo, né? O cônjuge faleceu, mas tem que ser no Senhor. É partindo de um princípio espiritual, da sua comunhão com Deus, do seu espírito mesclado ao Espírito de Deus. E no versículo 12, voltando um pouquinho, ele fala de outra situação específica, né? Onde na sua orientação é possível haver separação legítima, né? Mesmo que excepcional. Versículo 12 fala: aos quais digo eu, não o Senhor, mas ele estava no Espírito. Se algum irmão tem mulher incrédula e esta consente em morar com ele, não o abandone. E a mulher que tem marido incrédulo e este consente em viver com ela, não deixe o marido, né? Ele fala por quê? Porque o marido incrédulo é santificado no convívio da esposa, e a esposa incrédula é santificada no convívio do marido crente. De outra sorte, os vossos filhos seriam impuros, né? Porém agora são santos. Mas, olha a exceção aqui, se o descrente quiser apartar-se, que se aparte. Em tais casos, não fica sujeito à servidão, nem o irmão, nem a irmã. Deus vos tem chamado à paz. Aleluia. Jesus é o Senhor. Então aqui Paulo prescreve, né, mais duas situações específicas, excepcionais, para separação do casamento na vida da igreja. Muito bem, irmãos, aqui então, eu creio que estão 4 itens balizadores, muito importantes, que o apóstolo Paulo nos apresenta, que vão nos ajudar em nossa vida da igreja, em lidar com situações excepcionais. Logicamente que muitas coisas vão acontecer, que vão sair um pouco de tudo isso aqui, mas existe uma linha central, uma linha mestre aqui, que vai nos ajudar a como lidar com situações, encaixando aqui, né? E principalmente aplicando os princípios espirituais que o apóstolo Paulo nos apresentou aqui. Jesus é o Senhor, né? Eu queria ainda abrir para que, se algum irmão ou algum dos nossos convidados que estão nos assistindo, né, o nosso canal, acompanhando o nosso canal, se tem alguma dúvida que não foi esclarecida aqui, você pode colocar no chat e pode colocar o seu contato, que nós vamos poder ter comunhão com você e esclarecer. Nossa preocupação hoje foi apresentar de maneira geral os princípios principais que o apóstolo Paulo nos traz no capítulo 7, que o nosso irmão Ezra Mar, nesse livro, no capítulo 3 e 4, ele nos apresenta aqui. Amém? Jesus é o Senhor. Mas importante é estarmos em Deus, em nossa comunhão com Deus, usando o nosso espírito,
vivendo uma vida espiritual, né? Na presença de Deus. Isso vai trazer salvação e encabeçamento na nossa casa, na nossa vida. Sejamos nós pessoas casadas ou pessoas solteiras. O importante é que haja a paz de Deus. Que Deus possa abençoar a sua vida, abençoar a sua família e te levar a andar vitoriosamente nessa terra em meio a tantas trevas que estão à nossa volta. Jesus é o Senhor, que Ele te abençoe. Aleluia!